Você tem sofrido com ressecamento vaginal, com desconforto na relação sexual, anda fugindo do marido nessa hora, ou mesmo na academia não consegue fazer os exercícios, fica fugindo do funcional, de pular corda, de fazer qualquer atividade com impacto porque perde urina. Se está conversando com as amigas, dá uma gargalhada, a urina vai, se fica com medo, preocupada. No último exame com o ginecologista, ele examinou e disse que estava começando a ter alguns prolapsos, um pequeno prolapso. O que é isso? A bexiga ficando um pouco baixa, ou reto, começando a fazer uma projeção para dentro da vagina, ou mesmo na hora da relação sexual. Você está sentindo a vagina um pouco mais alargada, né? Uma sensação de que tem um pouco de frouxidão na vagina, não é mais como era antes. Então, o laser vaginal pode ajudar você. E eu posso orientar você em relação ao laser vaginal. Eu sou Ivanilde Jales, sou médica ginecologista. Se você já me segue aqui no canal, já sabe muito bem. Mas se você está chegando por aqui agora, eu preciso me apresentar. Eu sou ginecologista e eu tenho pós-graduação em medicina estética e uma especialização em ginecologia estética. E o laser chegou para dar o ponto, né? Para ser vamos dizer assim, o acabamento dessa história, e eu estou muito encantada com os resultados do laser vaginal, porque ele pode ajudar nisso e muito mais, né, na vida da mulher, na vida íntima dela. Para muitas mulheres, o fato de chegar na maturidade e aí nessa idade perimenopausa, né, ou após a menopausa, e achar que é assim mesmo, que tá tudo bem, entrega mesmo, aposenta essa vagina, que não tem mais o que fazer, é isso, ou então ficar submetida ao uso de fralda geriátrica. Já pensou? Você aí toda ativa, toda bonitona, andando por aí para cima e para baixo com um absorvente ou com a fralda geriátrica por pequenas perdas urinárias? Às vezes essas perdas não resolvem com cirurgia. Ou fazer a cirurgia é como se você fosse matar uma mosca com um tiro de canhão. Não é necessário em muitos casos. Por quê? Porque são pequenos prolapsos. Isso acontece pela atrofia da vagina, né? De perder um pouco a força do tecido de sustentação. Então o laser ele vem para não ter essa necessidade nos casos que são dos pequenos prolapsos ou da frouxidão, né, dos tecidos de uma forma mais leve, e aí você tem um resultado sem precisar operar. Também existe muito o uso do estriol creme, né, os cremes vaginais como o estriol, promestrieno, que tem vários no mercado. E ficar a mulher usando esses cremes por longo período. Acontece que o estriol ele até faz parte, né, da vida da mulher, é importante para a parte genital dela, para o trofismo, para se manter forte. A mulher jovem ela tem bastante estriol agindo lá na região perineal. Mas você não pode ter apenas estriol o resto da vida, ficar passando isso de uma forma contínua, porque assim como o estriol trabalha a favor, o excesso trabalha contra. Então, mulheres que têm o uso contínuo de estrogênios, não só o estriol, mas o estradiol, feito na reposição hormonal de uma maneira sem o controle, sem o balanço da progesterona, você vai ter o efeito contrário disso. Então, a mulher começa a usar porque está ressecada, por exemplo, e tempos depois ela começa a ter pequenas perdas urinárias. Ou então, ela não tem mais útero e o ginecologista dela passou hormônio, só um tipo de hormônio, só o estradiol, seja oral ou seja em gel, e não tem o balanço da progesterona, na tentativa de fazer com que melhore o trofismo, a lubrificação dessa região. Só que não é assim que a coisa acontece, porque você vai ter vai perder o equilíbrio entre esses hormônios. Então não pode ficar também sujeito a vida toda ao uso desses cremes, porque precisa dessa regulação. Nesses casos, há uma necessidade também, sim, de fazer uma modulação hormonal completa, personalizada, ver quais são os hormônios que precisam, quais são as doses que precisam ser usadas para fazer esse balanço. Em todos os casos, é fundamental o fortalecimento tanto da musculatura da região perineal, quanto
do tecido todo de sustentação e da camada epitelial. O que é a camada de epitélio? É a camada que reveste a vagina. A vagina, com o tempo, principalmente para quem não menstrua mais, ela começa a ficar com aquele tecido muito fininho. A sensação que se tem quando se olha ou quando se toca, né? A mulher toca e diz assim, tá muito fino, parece que vai rachar. E às vezes racha mesmo. Então, na hora da relação sexual, além do desconforto, do ardor, da dor, algumas experimentam esse desconforto de rasgar, de ter pequenos cortes. E aí tem muito mais dor e às vezes até de sangrar por causa dessa mucosa, desse tecido que está muito fino. Então é necessário, é muito importante que se faça um fortalecimento, tanto dessa camada de revestimento, quanto do tecido que está abaixo dele, que é o tecido subcutâneo, que dá uma sustentação, é onde a gente tem as fibras colágenas, as fibras elásticas, as fibras reticulares, que são as fibras de sustentação. E também um estímulo da fáscia. O que é a fáscia? Sabe quando você compra carne e que vem em cima da carne aquele tecido branco, né? O pessoal chama de nervo. Não é um nervo aquilo, é uma fáscia. Aquilo é um tecido de sustentação. Então, lá na vagina e principalmente ao redor da uretra, ele faz esse papel de, na hora que tosse, que espirra, que pega peso, né? Em alguns movimentos, essa fáscia sustenta o canal da uretra para que não haja um extravasamento. Então, tossiu e ela não sustentou, e aí há um vazamento da urina. Então, quando a gente fortalece essa fáscia, quando ela está bem sustentada, a gente tem uma segurança, uma melhora em relação a essas perdas. Existem várias coisas que podem ser feitas quando a mulher perde urina. Por exemplo, numa cirurgia você pode colocar essa fáscia, mas tem mulher que começa a não aceitar o tecido que foi colocado no lugar, tá? Além do que você vai ficar com um tecido lá. Tem casos que precisa fazer a cirurgia e colocar? Sim, mas em pequenas situações não. A fisioterapia pélvica, ela ajuda no fortalecimento da musculatura, mas ela não atua necessariamente na fáscia. Então, na hora de fazer esse sustento da fáscia, é preciso que haja um estímulo para que ela melhore as fibras que tem nela, que são fibras reticulares e fibras colágenas que você tem nessa composição. E até para estimular, você vai fazer uma fisioterapia, por exemplo, para fortalecer a musculatura, mas está tudo tão ressecado, está tudo tão atrofiado, que você ter o estímulo do laser ali, para poder acordar os tecidos e começar a ter atividade dessas células, para poder responder aos estímulos do exercício, também é muito importante. Então, sempre um tratamento combinado. O laser, ele vai atuar tanto sozinho, mas principalmente em associação a várias técnicas terapêuticas. E como é que é feito, assim, como é que ele age? Na hora que a gente coloca o laser, que eu dou os disparos, o laser é uma luz que a gente chama de colimada. O que é isso? É uma luz, quando a gente acende uma lâmpada, quando ela acende e os raios luminosos vão para todos os lugares, né? Assim, então você acende uma única lâmpada e todo o ambiente fica iluminado. No laser, não. No laser, todos os fachos de luz vão para uma única direção. No caso do laser vaginal, é colocado um prisma que reflete essa luz para as laterais. Então, a gente tem uma ponteira que, na hora que a gente faz o disparo, ela dispara 360 graus, então ela vai atingir toda a vagina. Tem uma ponteira que ela tem 90 graus e ela vai atingir só uma região, que é para exatamente a gente trabalhar essa região anterior da vagina, fortalecendo essa fáscia e tal, que vai dar um sustento à questão das perdas urinárias. E a gente tem também uma terceira ponteira que ela vai fazer o estímulo externo. Então, ela vai fazer a pele, o introito vaginal, ali pequenos lábios. É muito comum em mulheres nessa fase, depois que param de menstruar ou quando estão se aproximando. Não precisa ser já depois que parou de menstruar, não, tá? Tipo assim, 45 anos pra frente, às vezes começa já a haver uma perda disso. Os pequenos lábios começam a murchar tanto, começam a diminuir e começam a se sepultar. Então eles começam a deitar na parede dos grandes lábios e começam a sumir. E com o tempo, lá na frente, não vão mais existir os pequenos lábios. Fica igual a pipiu de menina, de bebezinha, que você olha que só tem os grandes lábios, não tem os pequenos, né? Já observou isso? E aí que com o tempo, com o estímulo hormonal, esses pequenos lábios vão crescendo. Só que lá
na maturidade eles vão murchando de novo, né? Vai ficando uma vagina que não tem pequenos lábios. Você olha, é um aspecto de uma vagina envelhecida. Isso é um sinal de que tem pouca atividade celular ali. Então, com essa ponteira externa, tanto a gente estimula na entrada da vagina, os pequenos lábios, quanto toda a pele, até a região de região inguinal, perianal. E isso vai estimular todo o processo. Quando a gente coloca esse laser e ele faz o estímulo da luz, vai aquecer dentro da vagina, vai aquecer a vagina, vai subir bastante a temperatura da vagina. E o que é que vai fazer? Como se eu estivesse fazendo uma agressão, entre aspas, né? A vagina, ela vai aquecer bastante, mas calma que não dói não. Eu vou explicar como é o procedimento. Não dói nada. Então, vai aquecer a vagina e aí é como se estivesse havendo uma agressão. E as células de defesa vão começar a chegar. Então, vai haver um recrutamento das células de defesa, vai haver um estímulo nessa camada superficial, que é o epitélio, ela vai começar a crescer, então vai deixar de ser fininha, ela vai ter várias camadas. Você vai ter o recrutamento de fibroblastos, que produz o colágeno. Vai ter o encurtamento do colágeno que já existe, que está velho, então ele fica um colágeno mais firme, tá? Você vai ter a presença na produção de células colágenas, de fibras colágenas, fibras reticulares, fibras elásticas. Então, na prática, o que é que você vai ter? Vai ter uma vagina que não vai se rasgar com facilidade, né? Que não vai ter aquela coisa, aquela sensação de que qualquer coisinha vai rachar. Não tem mais isso. Aumenta a lubrificação consideravelmente logo nos primeiros dias. Você tem uma presença maior de células de defesa, o que vai fazer, quais são as consequências disso? Então, a lubrificação, eu já falei, um conforto na relação sexual, e aí se você tem um fortalecimento dessa face, começa a haver a melhora das perdas urinárias, do estímulo muscular. Inclusive, um dos sintomas, ou um dos problemas que acontecem com muita frequência nessa fase de vida, né, após a menstruação acabar, após a menopausa, é a sensação de ardor para urinar. Então a mulher fala assim, só vivo com infecção urinária. Às vezes não tem infecção urinária, tá? Às vezes tem um desconforto para urinar, arde. A mulher tem vontade de fazer xixi várias vezes, ela acha que é uma infecção urinária. A gente solicita um exame, não tem bactéria nenhuma lá. O que é isso? É a sensação mesmo, porque tá tão atrofiado, né? Tá ressecado e dá essa sensação de irritação e a vontade de fazer xixi. E isso melhora bastante. E até nos casos de diminuição dessas células, né, de células de defesa, você tem mais chances de ter infecção urinária nessa fase. Então, com esse trofismo, com todas essas células presentes novamente, melhoram as defesas. Melhora não só as perdas urinárias, mas essa sensação de estar com o ardor e a coceira, que também é muito comum aqui no interior do estado, né? Eu tô aqui no Rio Grande do Norte, e aí no interior do estado se fala assim, num comichão. É um comichão que se dá na vagina, fica lá um frevilhão. Já ouviu falar nisso? Então fica aquela coisa, um formigamento ou uma coceira desconfortável, que quando você vai examinar, às vezes não tem infecção nenhuma, ou também a mesma situação da urina, pela atrofia fica mais fácil de ter a colonização por fungos, por bactérias. Então, quando você tem todo esse trofismo, diminui a chance dessa colonização e também para com esse desconforto. Um outro efeito muito interessante do laser é esse da parte externa. A gente está fazendo um estímulo na mucosa, ótimo, a gente já falou de tudo que pode acontecer de bom na mucosa, mas essa parte da pele, né, dos pequenos e dos grandes lábios da região inguinal. Pelo estímulo do laser, há uma tendência ao clareamento. Na primeira sessão você pode já ver resultado, mas no geral você precisa de algumas sessões. Mas tem um resultado muito bom, principalmente na textura da pele. Então aquela sensação, aquele aspecto flácido dos grandes lábios, você melhora consideravelmente. Por quê? Exatamente pela mesma questão que tem na mucosa. Você tem um estímulo celular, você tem um estímulo do colágeno, você tem um estímulo na produção das fibras elásticas. E com várias sessões que você vai fazendo, você vai estimulando a produção de novo colágeno e fazendo um encurtamento do colágeno que já existia. Então, você faz uma sessão, você encurtou o colágeno velho e produziu um novo colágeno. Uma sessão depois, você pega aquele colágeno novo que foi produzido, encurta ele, então vai ficar mais firme
e produz um novo colágeno. Então, a cada sessão, você tem mais estímulo a essa produção de fibras colágenas. Isso é infinito? Eu posso fazer 10 sessões? Não há necessidade de se fazerem tantas sessões de laser assim. No geral, a gente faz entre uma sessão e até 4 sessões, com intervalo de um mês entre elas, não menos do que isso. Por que menos de um mês? Não, exatamente pensando no colágeno. O tempo da produção desse colágeno até ele se tornar uma molécula madura são 28 dias. Então não adianta você tentar encurtar. Se eu fizer um novo, vamos supor, eu faço hoje, daqui a 15 dias eu faço de novo, esse colágeno não está maduro o suficiente para ele ser encurtado. Está jogando dinheiro fora, está fazendo uma sessão sem necessidade. É igual você fazer, por exemplo, procedimento estético com radiofrequência. Você está fazendo radiofrequência para melhorar a qualidade da pele, e aí a esteticista manda você fazer toda semana. Desperdício, não há necessidade nenhuma. Isso é uma vez por mês que você vai fazer. Como é o procedimento em si? Então, a mulher vai deitar na posição ginecológica, como se fosse colher o Papa Nicolau, o exame preventivo, e é colocado um espéculo na vagina. Lá no meu Instagram tem algumas postagens que eu já coloquei as fotos do material, do espéculo, da ponteira. Então você pode voltar lá no meu Instagram e dar uma olhadinha nessas postagens, secatando lá, e você vai ver esse espéculo. Então a gente introduz esse espéculo, e ele já abertinho, por onde eu vou passar com a ponteira. Então ela vai introduzir lá no final da vagina, a gente vem dando os disparos e vem tirando, e a gente vai ver de acordo com cada caso, quantas passadas a gente vai dar, quantos disparos são. O procedimento é relativamente rápido, a gente demora ali 15, 20 minutos fazendo, e como eu já falei, ele é totalmente sem dor, tanto na parte interna quanto na parte externa. A única questão que tem de maior desconforto é colocar o espéculo, e esse você está acostumada a fazer, ou deveria estar acostumada a fazer todos os anos, né, bonita? Então isso aí não tem nada de extraordinário para uma mulher que é submetida a exames ginecológicos todos os anos. Como acontece o pós? Eu fiz hoje, o que é que eu vou sentir? Até hoje ninguém me relatou nenhum desconforto. Não existe desconforto até agora. Existem relatos, ou de acordo com o estímulo que a gente faz, a gente sabe que podem acontecer algumas situações do tipo uma sensação de ardência para urinar, uma urina um pouco mais avermelhada, o que é muito difícil, e como eu falei para você, até agora nenhum caso meu teve isso. Uma sensação de pequeno ardor na pele também, de uma sensação de que está um pouco, não é queimada, mas uma sensação de que houve um estímulo ali. Depois de feita a sessão, aí a gente precisa de um repouso sexual. A vida continua normal. Saiu do consultório, fez o laser, você pode voltar para trabalhar, você pode ir para academia, pode fazer o que você quiser. A única coisa que você não pode fazer é ter penetração vaginal aí em torno de 10 dias. Por quê? Porque essa mucosa foi estimulada, ela está trabalhando, então pode estar com um tecido um pouco frágil. Se você tiver penetração aí, você pode ter desconforto, pode machucar, e não é essa a intenção. Em torno de 10 dias a gente libera para relação sexual, e aí já está acontecendo a mágica, porque a lubrificação no geral já está muito melhor, muito boa. O número de sessões, como eu disse, vai depender de cada mulher, de cada avaliação, do que ela está sentindo, do grau de atrofia que está acontecendo na mucosa, ou se não está atrofiado, o que é que a gente quer com essa mucosa. Isso vai de 1 até 4 sessões. Uma vez por mês, né, cada sessão. E aí depois que você fez essa 1, 2, 3 ou 4 sessões, como é que você vai manter o resultado? Porque tudo é uma questão de manutenção. Você faz um tratamento de laser no rosto e aí você vai achar que para o resto da sua vida não vai fazer? Não, não é assim. No caso da vagina, se a gente acordou essa vagina que estava dormindo, estava lá morta, coitada, né, aposentada, e a gente vai botar ela para trabalhar agora. Vamos, querida, vamos viver a vida e ser feliz, ter muito prazer. O que é que a gente vai fazer para manter? O uso dos hormônios bioidênticos, né, da modulação hormonal, que a gente tem vários vídeos aqui falando sobre a modulação hormonal. Se você ainda não está inscrita no canal para receber esses vídeos, que coisa feia para você, né? Porque então vai lá, se inscreve e ainda ativa aquele sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo, certo? Se você já está inscrita aqui, já deve ter visto os outros vídeos. Então, vai lá, olha de novo, falando sobre a modulação. Nos casos de mulheres que já não menstruam mais, né? Que já passaram pela menopausa
E aí a utilização desses hormônios para manutenção desse trofismo, dificilmente uma mulher que fez o laser agora, fez algumas sessões de laser e mantém com a modulação, dificilmente ela vai precisar estar repetindo esse laser tempos depois. Pode acontecer de ter que repetir? Sim, vai depender do grau de atrofia de cada corpo e do quanto você está estimulando. Então, outra forma de você manter o resultado são os estímulos. Então, é a vida sexual, são os estímulos sozinhas, é a masturbação, o pompoarismo, a fisioterapia. Então, esses outros artifícios vão te ajudar a manter essa vagina trófica por muito mais tempo. É sempre uma questão de estímulo. Se você está estimulando essa vagina, dificilmente você vai precisar. Mas pode acontecer de daqui a um ano, eu estou sentindo que já não está mais do mesmo jeito, vamos fazer um retoque, uma nova sessão. Isso é muito individual. Mas o que é que você precisa saber, o que é que você precisa entender? A gente vai numa aula aqui já de uns 20 minutos, né, falando só sobre laser vaginal. O que é que você precisa entender? Que você não precisa mais colocar sua vagina na aposentadoria, não precisa mais estar sofrendo e fugindo do seu marido na hora de ir dormir, ou ter problemas conjugais, ou ter que estar por aí com fralda geriátrica. Que coisa, né? Não precisa mais disso, existe a opção. Ah, doutora, só para quem tem, quem já não menstrua mais, quer dizer que uma pessoa jovem não pode? Claro que pode. Se ela já tem a sensação de que a vagina não está tão apertadinha como era antes, tá começando a ficar flácida, tem indicação. Mulheres no pós-parto, exatamente pela questão hormonal, a vagina da mulher fica muito ressecada. E tem mulheres que têm muita dificuldade para voltar a ter relações sexuais. E o lubrificante, esses lubrificantes comuns de farmácia, não resolvem não, tá? E até no climatério, até nessas mulheres assim que já não menstruam mais, você pode observar que você usa o gel e ali entrou, passou ali 2 vezes, já era, já acabou aquilo de água, não vai resolver muita coisa para você. Então, nos casos de ressecamento vaginal, também no pós-parto ou no uso de algumas medicações, existem medicações psiquiátricas, por exemplo, antidepressivos e tal, que causam uma atrofia vaginal tremenda. E aí, você fazer o laser para melhora disso também tem indicação. Então, é saber que existem outros artifícios, além de estar usando creme vaginal ou lubrificante aí que não funciona, fazer uma coisa realmente efetiva. Se você quiser saber mais ou se quiser fazer uma avaliação, uma consulta para você saber se tem indicação para você, o telefone vai ficar aqui nos comentários para você entrar em contato. Ah, existe alguma contraindicação ao laser? Existem sim. Se tiver com infecção no local, então tá com corrimento, com mau cheiro, tá com a coceira, tem que tratar isso primeiro. Mulheres que usam o DIU não podem fazer o laser. Por quê? Porque você tem um fiozinho de plástico. Na hora que botar o laser lá e disparar, aquele fiozinho pode derreter e a gente causar um acidente ou aquecer também o DIU lá dentro e causar um dano no endométrio. Então, essas mulheres não têm indicação. Outra que é uma indicação, uma contraindicação relativa, um caso que eu tive de uma paciente que fazia tanto, olha, 55 anos, hein? Não é uma paciente velha não, paciente jovem. 55 anos e ela com atrofia vaginal tão grande, tão importante, ela tinha feito uma perineoplastia e tinha sido retirado excesso da pele. A vagina ficou um pouco apertada, mas com o tempo, com a atrofia, o ressecamento, aquilo ali ficou tão fechado de um jeito, ela não conseguia ter penetração nenhuma. Então, até para entrar com o espéculo era praticamente impossível. Fazia uns 10 meses que ela não tinha relação sexual com o marido. E aí só, que coisa mais triste isso, né? Então, nesse caso, ela precisava realmente que a gente fizesse um pequeno procedimento com anestesia local, abriu um pouco esse períneo, deixou cicatrizar e aí a gente fez o laser e aí depois disso foi só alegria, porque ela voltou para me dizer aqui como é que tava com o marido e ela também faz modulação hormonal e ela me contou como é que tá, não contou os detalhes, né, porque também não precisa, mas ela me contou que tinha melhorado muito a vida sexual dela, que ela tinha voltado a ter vida sexual que não tinha mais. Então é vida, né, é vida para vagina o laser e eu espero vocês, espero seus comentários, espero o contato de vocês para que a gente troque algumas ideias e que você venha aqui pra gente fazer e retomar essa vida maravilhosa, vida sexual, ter uma vida sexual prazerosa ou não tá perdendo essas urinas por aí, tá bom? Todas as dúvidas, pode deixar aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!